Orion. While you're looking at Orion, we're getting a pretty tremendous light show. We're looking at the lightning on the Earth. Em 15 de setembro de 1991, astronautas americanos transmitiam imagens da Terra da nave Discovery quando a câmera capturou uma luz estranha em nossa atmosfera. De repente, a luz pareceu explodir no espaço, perseguida por outras duas luzes. Para a NASA, eram partículas de gelo desprendidas da nave. Outros a chamaram de objetos voadores não identificados, OVNIs. Os OVNIs são tão antigos quanto o Egito. Um papiro de 3.000 anos, do reino de Thutmose III, pode ser o primeiro registro de um OVNI. Era um círculo de fogo que vinha do céu. Essas coisas se tornavam mais numerosas. Elas brilhavam mais no céu do que o próprio sol. Esses círculos de fogo ascendiam no céu em direção ao sul. E o que aconteceu, o faraó ordenou que fosse escrito. Um círculo de fogo similar aparece na Bíblia, em Ezequiel, capítulo 1, versículo 3. Um profeta do século 6 a.C., Ezequiel descreveu: uma grande nuvem com um brilho à volta e clarões de fogo que ardiam continuamente, e no meio da centelha de fogo uma cor de bronze. Do seu núcleo surgiram 4 criaturas vivas. Olhando para tais criaturas, vi rodas sobre a terra, uma para cada uma das 4, e seus aros estavam cercados de olhos. Quando as criaturas ascenderam, as rodas também ascenderam. He talks about a bronze wheel, wheel within wheels, a fire coming down, which could very easily be the corona that is so often described as associated with a disc-shaped craft. He describes seeing the smaller craft come down and land and people coming out. Adiante, Ezequiel diz: o Espírito me levantou. This may well be similar to many reports we get today of experiencers or contactees being lifted through the air, up a beam of light into the craft. Cerca de 2.000 anos depois de Ezequiel, no outro lado do mundo, outro fenômeno estranho apareceu no céu. Em 12 de setembro de 1271, em Taxakahushi, Japão, um sacerdote poderoso, Najiran, está prestes a ser degolado por um déspota invejoso. De repente, um objeto móvel surge no céu. É brilhante e redondo, cega aos olhos. Os carrascos, aterrorizados, saem correndo e o sacerdote é salvo pelo estranho objeto voador. Em todo o Japão medieval, o inexplicável era banal. Em 1389, 3 objetos redondos de brilho incomum foram vistos se reunindo num objeto maior no céu. Mais tarde, em 1458, o próprio imperador assustou-se com a súbita aparição de 5 estrelas circundando a Lua. As estrelas mudaram de cor 3 vezes, dispararam e desapareceram. Em Kyoto, em 1606, samurais avistaram uma bola de fogo girando como uma roda vermelha, sobrevoando o castelo deles. Estranhos objetos escureceram os céus da Europa medieval. No fim do século XII, William de Neuburg escreveu que monges de North Yorkshire, Inglaterra, viram um disco liso, redondo, prateado, que sobrevoou a abadia e causou o maior terror. O teólogo francês Pierre Boistuau também se assustou com a aparição de 5 de dezembro de 1577. Perto do Sol, muitas nuvens escuras apareceram, como as que vemos durante as grandes tempestades. Das nuvens surgiram reverberações similares a chapéus compridos e largos.
A terra ficou amarela e parecia estar coberta de chapéus de várias cores: vermelhos, azuis, verdes e a maioria pretos. É fácil para qualquer um pensar no significado desse milagre. Deus induz os homens a rever suas vidas e a cumprir penitência. Flying hats coming out of the sky. I mean, it sounds bizarre, and ufologists read this and say, aha, these are, round spacecraft landing, More likely is these are tornadoes or cylindrical clouds. I mean, you can go out on any given day and look at clouds and say, oh, there's a dragon, and there's this, there's that, there's a hat. There's a spacecraft. And some of these things might be illuminated by lightning, backlit by the sun, to cast these sort of eerie shadows on the ground. Let's say you took this really weird-looking cloud that looks kind of like a UFO. 400 or 500 years ago, somebody might think, oh, it's this weird thing. It's a landing craft of some kind. But we would look at it and say, well, it's a cloud that just looks like something we're seeing, but it's just a cloud. O fim do século XIX, como a Europa medieval, foi uma época de milagres, de maravilhas como o telefone e o carro. Mas o poder inventivo levou à invencionice. Milhares de americanos em todo o país declararam ter visto um objeto que ainda não existia, uma aeronave. Em abril de 1897, o Chicago Times Herald publicou um relato do avistamento de uma aeronave feito por Robert Lowen, de Evanston, Illinois. Com um binóculo, Lowen viu 4 luzes verdes e brancas, a alguma distância, movendo-se em harmonia no céu. Várias outras pessoas observaram uma nave similar. O objeto voador tinha cerca de 21 metros de comprimento, proporções delgadas e uma construção frágil. Em seu corpo havia uma luz dianteira móvel e outras luzes. Naquele mesmo mês, o Chicago Record publicou que uma grande aeronave foi vista por 10 mil pessoas em Kansas City. O objeto surgiu com bastante velocidade e depois sobrevoou a cidade por 10 minutos. Depois de piscar luzes verdes, azuis e brancas, ele sumiu no espaço. Em todo o mês de abril, houve avistamentos na Califórnia, em Washington e no Canadá. Depois, as histórias e as aeronaves desapareceram, até que 6 anos depois, os irmãos Wright levantaram voo em Kitty Hawk, assim como a imaginação do público. In the late 19th century is when science fiction really got its start with books by Jules Verne and H.G. Wells, and this was in conjunction with flying experiments, glider experiments. The Wright brothers were tinkering and so on. Assim como a virada do século anunciou fantasias de voo, os anos 50 geraram sonhos sobre o espaço. Consider the 1950s. We have this, a boom in science fiction. The space age is just beginning. It's Cold War anxieties. The Russians are doing this. The Russians are doing that. All this secret stuff. It's not surprising that people started seeing spacecraft. After all, we were building spacecraft by the early 1960s, and so if it's possible to do it, why isn't it certain that it's already happening, at least in somebody's mind? Em 24 de junho de 1947, objetos voadores não identificados foram identificados, ao menos pelo nome. Um piloto civil, Kenneth Arnold, fazia a busca de um avião de transporte da Marinha que tinha caído nas montanhas Cascades, em Washington. Perto do Monte Rainier, ele viu um clarão ofuscante pela janela. Depois, outro. Ele localizou a fonte. 9 objetos brilhantes voando em 2 filas paralelas, numa velocidade fantástica. O mundo todo se lembraria da sua descrição do fato. Eles ricocheteiam e deslizam como um disco desliza por cima da água. A história dos discos de Arnold alarmou a Força Aérea dos Estados Unidos. Eles acreditavam que, durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas testaram um novo tipo de nave, um disco movido a turbinas. Planos e fotos com um tanque alemão tornaram-se conhecidos. O disco nunca foi encontrado e a foto foi mais tarde tida como uma fraude. Mas a Força Aérea temia que, havendo um disco nazista, ele houvesse caído nas mãos dos russos. Para investigar os avistamentos, eles contrataram o Dr. J. Allen Hynek, professor de astronomia da Northwestern University de Illinois. A princípio cético, Hynek descobriu que cerca de 20% dos OVNIs não tinham explicação.
Hynek chamou tais avistamentos de contatos imediatos e classificou-os em 3 tipos. Nos de primeiro grau, um OVNI é avistado. Nos de segundo grau, há a existência de provas, como marcas de pouso. Num contato imediato de terceiro grau, criaturas alienígenas são de fato vistas. Por 20 anos, Hynek rastreou OVNIs. Para a comunidade científica, era um excêntrico obcecado. Ele prosseguiu com a busca até sua morte em 1986, mas nunca encontrou provas de visita de alienígenas. Mas alguns ufólogos acham que a Força Aérea ocultou provas. A própria Força Aérea teve um encontro direto com um OVNI em 1º de outubro de 1948. Sobrevoando Dakota do Norte, o segundo-tenente G. Gorman avistou um objeto iluminado. Tinha cerca de 15 a 20 centímetros de diâmetro. Era redondo, sem massa nas extremidades. Estava piscando. Quando me aproximei da luz, parou de piscar e caiu para a esquerda. Mergulhei atrás, mas não consegui acompanhá-lo. O piloto contou aos investigadores que o objeto se movia com lógica. Controladores do tráfego em Fargo confirmaram a alta velocidade do objeto. No início dos anos 60, choveram relatórios oficiais de discos. Os OVNIs teriam desaparecido do radar coletivo se não fosse a cultura pop que hasteou a sua bandeira. Parques de diversão criaram temas espaciais e os filmes B mantiveram os OVNIs voando alto. Depois, em meio a uma década de protestos, um pequeno grupo de americanos se pronunciou sobre um incidente que teria sido abafado 20 anos antes. In 1947 alone, every state of the Union except one reported flying disc-shaped objects in the sky that were performing at unbelievable rates. If you look at Roswell as an isolated incident, you have to ask yourself, what is this spaceship doing in New Mexico? On the face of it as one fact, it makes no sense whatsoever. But you put it in context of the summer of 1947 and you say, oh, I understand, they were all over the place. And they found themselves focusing on New Mexico. And yes, one came down. Em 1947, os jornais estarreceram os leitores com relatos da queda de um disco voador em uma fazenda próxima à cidade de Roswell, Novo México. Mas a Força Aérea logo refutou a história, declarando que o disco era apenas um balão climático. I'm here to discuss the so-called flying saucers. The Air Force interest in this problem has been due to our feeling of an obligation to identify and analyze to the best of our ability anything in the air that may have the possibility of threat or menace to the United States. In the 1960s, a number of people who were first-hand witnesses to not the crash, but to the subsequent follow-up of the military's involvement and their attempt to stop any information coming out of that area started coming forward. Credible witnesses who actually handled material, saw material, or were part of the actual examination and subsequent, perhaps, disposal of the bodies that were recovered.